Conosco para comentar essa reestruturação dos Correios, Beni Fardi, especialista em reestruturação empresarial. Boa noite, obrigado pela entrevista. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. É coerente o que disse o presidente dos Correios, Emanuel Rondon? Tem bastante fundamentação técnica nos dizeres do presidente dos Correios, mas são movimentos bastante típicos de um turnaround, mais tardios. Se nós recapitularmos desde o início dessa gestão federal do presidente Lula, os Correios vinham de um movimento superavitário do governo anterior e, salvo engano, em 2023, os Correios apresentaram um déficit, prejuízo de 600 milhões de reais. E em 2025, os números mais recentes que nós tínhamos acesso dava algo em torno de 6 bilhões de déficit, e esse número crescendo exponencialmente. Então, essas medidas elas são extremamente bem-vindas sob a ótica de gestão e de revisão dos ativos, da estrutura dos próprios Correios, mas se nós observarmos o movimento global de demanda por serviços postais, além do tradicional que nós conhecemos, especialmente ligados a e-commerce, a encomendas de uma forma geral, nós percebemos que os Correios deixaram que a iniciativa privada ocupasse uma posição muito estratégica de liderança, inclusive, de entregas na malha quase continental brasileira. Então, hoje você tem serviços de entrega, observando apenas a entrega, não a universalização de serviços, muito mais eficiente, muito mais estratégica na mão da iniciativa privada. E os Correios sofrem dessa dicotomia, desse desafio de coisa pública. A cada 4 anos, uma vez transacionando-se milhões e milhões de encomendas no Brasil, você ter uma mudança de estratégia de gestão e movimentos letárgicos de decisão pode fazer com que esse agravamento de crise se retorne, se volte, como aconteceu agora nesse ano de 2025, Felipe. Em 2025/2026, justifica ter uma estatal como os Correios competindo com iniciativa privada que vai muito bem e consegue, com a sua capilaridade, com a sua logística, entregar produtos com rapidez, segurança, eficiência, numa velocidade muito maior que a dos Correios? É o momento de se contratar um empréstimo de 12 bilhões para tentar recuperar uma empresa que já está com um prejuízo grande? Essa é uma pergunta cuja resposta parece muito simples, Felipe, muito óbvia. Não. Se nós relembrarmos a gestão do presidente Temer, que foi uma gestão muito rápida, ele sanitizou muito da coisa pública brasileira e entregou para a gestão do governo Bolsonaro uma estrutura muito pronta para privatizações. Tanto é que havia uma estrutura, uma secretaria de desestatização. Os Correios, eles foram superavitários nos anos de 2020 e 2021 com lucros recordes, algo como 2,3 bilhões de lucro, muito motivados pelo e-commerce, pela pandemia, por um choque de gestão que houve num preparatório para a venda da companhia, para essa estatal, para companhias privadas. E haviam grandes grupos interessados, publicamente interessados, entre os quais a Amazon, a DHL, a FedEx, a Magazine Luiza, a própria Magalu e, de forma indireta, também sinalização do Mercado Livre. São grandes companhias que a gente cita aqui sem nenhum juízo de valor, mas especialmente observando que havia preparação e intenção da iniciativa privada de fazer com que a capilaridade estabelecida pelos Correios fosse utilizada de forma muito mais eficiente, muito mais profícua. Mas, apesar desse projeto de privatização ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, ela parou no Senado, ficou atravancada em 2022 e em 2023 o presidente Lula tirou esse tema de pauta. E aí a crise se agrava. A gente percebe que esse empréstimo de 12 bilhões de reais, ele, de certa forma, coloca um pouco de
panos quentes sobre o problema, mas não resolve o problema. Algumas semanas atrás se discutia a tomada de um crédito, de um empréstimo de 20 bilhões, dentre os quais os mesmos bancos faziam parte do consórcio. E é importante, Felipe, só ressaltar, talvez quem nos acompanha não saiba disso, mas a garantia desse empréstimo, o lastro desse empréstimo, são títulos do Tesouro. Somos nós. Ou seja, somos nós. Quem está pagando? A garantia sou eu. Quem está pagando, quem está garantindo o pagamento dos Correios são os cidadãos brasileiros, é o imposto do brasileiro. Então, o que eu quero só reforçar aqui o presidente dos Correios, na entrevista de hoje, inclusive, reforçou que os 12 bilhões não serão suficientes, ele precisará buscar mais 8 bilhões no ano que vem, e isso totaliza os 20 que se vinha discutindo, salvo engano, havia sido pré-aprovado, mas a taxa do custo ficou um pouco acima do que o Tesouro permitiria, foi fechado em 115% do CDI, salvo engano, 15 anos de pagamento com 3 anos de carência. Professor, ninguém está nos ouvindo, ninguém está nos vendo, só nós dois aqui, cá entre nós. Não dá para acreditar que uma estatal brasileira, com esses números de prejuízos, precisando de 12 bi hoje, já anunciando 8 bi para o ano que vem, vai pagar tudo isso, né? Vai estabilizar. Se fosse uma empresa privada, a gente ia falar, está caminhando, né, para falência, né, e já deveria até estar falida. O senhor que é especialista, olha, deveria... Privatização, a gente sabe que o governo Lula não vai fazer, e o Congresso também, eu vou lhe dizer o seguinte, por mais direita que sejam alguns, quando falam em privatização, ninguém gosta de perder a agência do Correio na cidadezinha tal, o amigo do Correio que vai ter que pegar e pensar em pedir demissão voluntária. A gente sabe como é que é o brasileiro, parlamentar brasileiro. Tem alguma outra solução, alguma outra opção? Aqui é importante fazer uma ressalva, Felipe, que os Correios eles cumprem um papel fundamental na universalização de serviços no país. O Brasil é um país continental, então nós precisamos de serviços públicos ou privados ou consorciados que cubram a territorialidade dessa nossa nação continental. Agora, esse passo que está sendo dado com características claras de turnaround, PDV de 15 mil funcionários, fechamento de até 1.000 agências, venda de imóveis, revisão de benefícios, é um movimento claro de tentativa de estancar a sangria, mas o choque de gestão necessário é duvidoso que haja para que se eficientize essa estatal importantíssima brasileira, de tal forma a competir frente a frente à iniciativa privada. O que está acontecendo, Felipe, e isso é muito importante também ressalvar, o filé mignon da logística brasileira está ficando com a iniciativa privada por uma questão de oferta e demanda. Naturalmente, a iniciativa privada é muito mais rápida, muito mais eficiente, ela é pró-negócio, então ela é pró-consumidor, pró-cliente, e ela consegue chegar aos 4 cantos do Brasil de forma muito mais rápida. Se a gente vai fazer uma compra hoje online, é muito comum você perceber lá as opções de entrega. Os Correios normalmente são os que demoram mais dias para entregar a sua encomenda, e você acaba involuntariamente optando por outras alternativas mais rápidas, porque você quer a sua encomenda mais rápido. O que eu quero dizer os Correios ficaram com os serviços que dão mais trabalho de universalização de soluções aos 4 cantos do Brasil, mas ficaram com menos market share daquilo que é lucrativo. E a iniciativa privada, naturalmente, por um vácuo deixado pelos Correios, tomou esse espaço natural e é super bem-vindo que isso aconteça, isso é pró-negócio, pró-economia. Então, o que os Correios eventualmente podem fazer, na minha opinião, é consorciar essa sobreposição de malha logística, ser consorciada com a coisa pública através de PPPs, enfim, formas inúmeras existem para fazer isso. Agora, precisa haver vontade política, como você muito bem disse. É um ano eleitoral, então eu não acredito que isso vai ser mexido já, independentemente de quem ganha a eleição. 27 deve ser um ano desafiador, então nós temos aí 2 anos temerários pela frente em que talvez não se toque nesse assunto.
parcerias público-privadas podem ser uma saída, mas eu continuo confiante, assim como aconteceu no final da década de 90, quando a Telebrás foi privatizada e grandes teles universalizaram, democratizaram o acesso à telefonia móvel no Brasil, que o mesmo caminho deva acontecer com os Correios pelo bem da nação brasileira. Boa lembrança. Deixa só para a gente pegar até uma ideia. Hoje o Correio já trabalha com franquias. A ampliação dessas franquias, aí sim, consorciado, para usar o seu termo, né, com qualquer uma das empresas já citadas aqui, Amazon, Mercado Livre, Magalu, seria uma alternativa? Quer dizer, poderia-se ganhar velocidade, porque franquia já está no escopo do Correio. Repassar através de franquia, será que haveria um interesse dessas grandes corporações, né, em um esquema assim? Porque, afinal de contas, já existe isso, né? O Correio já libera para a iniciativa privada essa forma de trabalho. Eu acredito que sim. O grande desafio é a segurança jurídica, Felipe. Se houver segurança jurídica, se houver eficiência nesse enlace público-privado, eu não tenho dúvida que essas grandes companhias têm muito interesse em consorciar a operação logística no Brasil, uma vez que é humanamente impossível você ter um oligopólio operando no Brasil em termos logísticos. Você precisa de multiplicidade, você precisa de uma operação muito pulverizada. Então, PPPs regionais podem fazer sentido, esse modelo de franquias que o Correio adota pode fazer muito sentido, mas precisa haver segurança jurídica, precisa haver uma visão de Estado e não uma visão de governo que dê segurança para que a iniciativa privada possa ocupar esse espaço. Lembrando que a sobreposição de malha logística ela é danosa para os Correios, uma vez que ela acaba não tendo essa comunicação fluida com a iniciativa privada. Então, se abrir a iniciativa privada é muito benéfico e pode fazer muito sentido, sim. Eu concordo com o seu ponto de vista. Deixei de lhe perguntar algo que seja relevante nessa questão, que, pela sua experiência, seja importante a gente colocar para os ouvintes da Rede Bandeirantes de Rádio, para os assinantes da Band News TV sobre o assunto. Tem algum ponto que a gente deixou de abordar aí? Eu acredito que a gente precise voltar a ter olhos para aquilo que é importante para o Brasil em termos de manutenção do que o Estado deveria colocar à mão. Eu sou um defensor do Estado mínimo e do livre mercado. Então, essa é uma visão muito pessoal e eu acredito nela porque é um modelo vencedor em grandes nações desenvolvidas. Então, eu acredito que em os Correios, rumando para esse caminho, há de haver sucesso, tanto na gestão macro quanto na gestão local das unidades. É importante dizer que é uma instituição empregadora de dezenas de milhares de colaboradores em todo o Brasil. Então, é uma instituição importante, tem um impacto social importante. As pessoas que trabalham nos Correios não têm, de forma alguma, culpa do que está acontecendo com a má gestão que vem sendo conduzida ao longo dos últimos anos. Então, eu acredito que esse modelo de Estado menor possa fazer muito sentido para que não se tenha que recorrer ao bolso do contribuinte para resolver um problema de má gestão. Eu torço por isso, porque, afinal de contas, a parte mais sensível do nosso corpo humano é o bolso, e o nosso bolso já está cheio de tributos e outros prejuízos dados pelos governos, né? Mas nesse caso, em especial, aí pelo governo federal. Obrigado ao senhor, até a próxima. Obrigado, até a próxima.